Hoje a gente vai conversar sobre um ciclo que, de tão comum na vida de tanta gente, acaba se tornando praticamente invisível. Sabe aquela rotina que parece completamente normal, até inofensiva? Pois é, ela pode estar ali em segredo, ditando os rumos de uma vida inteira. E tudo começa com um padrão que todo mundo conhece bem. Acordar, ir para o trabalho, cumprir as tarefas do dia, receber o salário. Dia após dia, semana após semana. O ritmo vira quase automático, uma coisa mecânica mesmo. É uma sequência que prende a pessoa numa estrutura bem fixa. E o que acontece depois de tanto esforço, de repetir esse ciclo sem parar? Bom, o resultado é frustrante. A conta simplesmente fecha no zero a zero. Aquele progresso financeiro que deveria vir com tanto trabalho, ele não aparece. É como se todo o esforço se cancelasse no fim do mês. E essa situação toda é tão, mas tão comum, que acaba sendo vista como algo normal. Quase como se fosse uma regra da vida adulta, sabe? Trabalhar muito para no fim do dia só conseguir manter as contas pagas. É uma realidade que muita gente aceita e nem questiona. Só que aqui é que está o ponto de virada. Essa suposta normalidade é, na verdade, uma ilusão. Aceitar esse ciclo como se fosse a única opção é o primeiro passo para cair numa armadilha bem mais complicada do que parece. E essa armadilha tem uma característica principal. Ela é invisível. Ela age nos bastidores da nossa rotina, sabe? Controlando decisões, limitando o potencial. Tudo isso sem dar nenhum sinal, sem se anunciar. Então vamos definir o que é essa tal armadilha? Pensa num ciclo que se disfarça de segurança, de normalidade. Ele oferece conforto, claro, uma certa previsibilidade, mas a um custo muito alto. Em troca, ele aprisiona a pessoa num loop de estagnação. E o pior, sem que ela tenha a menor consciência do que está acontecendo. E como é que ela funciona na prática? Primeiro, ela cria uma falsa sensação de que está tudo bem, de que as coisas estão sob controle. Segundo, ela transforma a rotina numa verdadeira prisão de repetição. E o ponto mais importante, tudo isso acontece de uma forma muito sutil, quase que imperceptível. E é aqui que mora o perigo, a parte mais complicada de tudo. A armadilha só é tão eficiente porque a pessoa que está dentro dela simplesmente não a enxerga. É essa falta de percepção que dá a ela todo o poder que ela tem. Mas por que tanta gente cai nessa armadilha? A resposta é surpreendentemente simples. Por causa do conforto. O ser humano tem uma busca natural por segurança, por previsibilidade. E a rotina, mesmo quando não traz satisfação, oferece essa sensação de controle. É justamente esse nosso desejo por conforto que a armadilha usa a seu favor. E aqui a gente encontra um paradoxo muito interessante. O conforto, algo que em tese é bom e todo mundo busca, quando ele vem em excesso, ele deixa de ser um benefício. Ele se transforma num oposto, numa prisão disfarçada, que acaba limitando o crescimento, a liberdade. Essa comparação aqui deixa a ideia bem clara. De um lado, a palavra conforto soa bem, previsível, seguro, protegido. Mas aí, quando a gente olha pelo ângulo da prisão, o que acontece? O que era previsível vira estagnação. O que era seguro se torna repetição. E a sensação de estar protegido, na verdade, é uma limitação que impede a pessoa de buscar algo maior. E isso leva a um ponto crucial. A inércia, o não fazer nada, tem um custo altíssimo. Não agir para quebrar esse padrão agora pode significar uma vida inteira repetindo a mesma coisa. É uma afirmação bem forte, né? Sobre a urgência de tomar consciência e buscar uma mudança de verdade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se o conforto é esta prisão tão bem disfarçada, por onde se começa a escapar? Qual seria o primeiro passo, a primeira atitude, ou até o primeiro pensamento capaz de criar uma rachadura nesse muro invisível? A questão fica no ar.